O Brasil tá virando narco-estado. Então, se você não aplica o direito penal do inimigo pra conter algo que é percebido, vamos dizer, geopoliticamente, como um problema de Estado, você tá fingindo que o problema não existe. E o Brasil finge que o problema não existe. A gente voltar a essa discussão dos partidos, essas siglas do Centrão, né? Embora elas sejam, como o senhor coloca, não tenham representação do ponto de vista programático, elas controlam hoje boa parte do orçamento do Estado. Uma vez que o senhor se eleja presidente nesse eventual cenário, há instrumentos possíveis para mudar essa mecânica de distribuição? A gente tem um dos grandes planos nossos, é a nossa grande reforma administrativa, é a ideia de mudar o sistema de incentivos dentro da máquina pública. Então hoje, qual é o sistema de incentivo para você eleger um político no Brasil? Ou seja, se tem um dirigente partidário, meus colegas / concorrentes, né, dirigentes partidários, o incentivo deles é eleger o maior número possível de deputados federais, porque com deputados federais você tem muita emenda, que são nacos do orçamento, que os deputados federais mandam para os prefeitos e vereadores na base. 2, com mais deputados federais, você tem mais fundo partidário, você tem mais fundo eleitoral, fora a participação na TV, participação em debates, espaço de comissão e tal. Ou seja, qual é a cenourinha que está na frente de um partido político e de um político em geral? Eleger deputado. O prefeito hoje serve para atender a base de um deputado. Então tá tudo invertido. A gente tem que alterar a dinâmica. Qual é a dinâmica? A dinâmica tem que ser no executivo. Então, um prefeito e um governador têm que atender as pessoas bem. E isso significa ter indicadores de desempenho, que são os tais KPIs. Então, um prefeito que tem boa cobertura de esgoto na cidade dele, ele melhora a cobertura, ele melhora os desempenhos em educação, SAEB, DEB, ele diminui homicídios, roubos, furtos, tudo isso metrificável, ele ganha pontos. Isso é ponderado pelo número de habitantes que tem naquele município, que é o estado dele, e isso vira estar qualificado para receber emenda e estar qualificar o partido dele para receber fundo partidário e fundo eleitoral de maneira proporcional. Assim, o sistema de incentivo será qual? Eleger bons prefeitos para os partidos e fazer os prefeitos ficarem lá, porque quanto melhor for aquele prefeito, melhor ele atender a população, mais bem recompensado o partido é. E tem que ser assim, porque aí o dinheiro vai pro partido que atende bem as necessidades reais das pessoas e não atende bem a vontade eleitoral das pessoas. Porque se eu fosse populista, eu falava, não, olha, a voz do povo é a voz de Deus. Mas é mentira. O povo não sabe julgar um político. Claro, a gente tá com o Lula no poder aqui. O povo não sabe julgar o desempenho do político. As pessoas reelegem prefeitos que são corruptos. As pessoas não sabem tomar escolhas, as pessoas não sabem avaliar se um prefeito atendeu elas bem, as pessoas gostam de prefeitos populares. Então, as pessoas, infelizmente, elas não podem determinar através do voto delas o dinheiro que vai para os partidos, porque os partidos ficaram viciados em enganar as pessoas, em comprar o voto delas, em dar show do Wesley Safadão, do Alok nesses municípios, e esses municípios não melhoram. Então tá bem comprovado, quanto mais pobre o município e mais dependente do dinheiro estatal, pior as pessoas votam, e os municípios continuam dependendo ali de mais shows você tem do Safadão, e mais emenda, e mais roubalheira você tem. Esse ciclo tem que ser quebrado e é isso que a gente vai fazer. E há espaço, considerando que o Congresso se mantenha dominado por esses partidos, há espaço particular a isso? Muitos partidos gostariam de ter isso. Eu sempre cito ele, o Kassab, que é um político profissional competente, ele acharia um modelo desse muito melhor do que o modelo atual, porque ele Tem saberia muitos prefeitos, né? Exato, e ele saberia administrar melhor isso. Então, o Kassab veria vantagens. Outros que não são focados em colocar gente no executivo, não. Então, a dinâmica ia premiar alguns e iria recompensar mais uns e ele ia acabar punindo outros. E o jogo tá aberto, mas ainda existiria o fundo e ainda existiriam as emendas. O que eu tô querendo trazer isso o fundo e a emenda se tornam baratos quando você muda de verdade a vida das pessoas. Eu tô falando de ganhos multitrilionários quando comparados a alguns gastos. Emendas são 30, 40, 50 bilhões, dependendo do orçamento anual, e o fundo é 5 bi ao todo. Entendeu? Não gosto deles, mas se esse é o jogo, que esse jogo sirva de recompensa para os melhores. O senhor, na penúltima resposta, citou essa questão que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Vox Populi não é Vox Dei. Que é uma frase que o senhor já disse algumas vezes. Na história democrática brasileira, não houve um presidente eleito sem discurso mais populista, né? Com bandeiras reconhecidamente impopulares. Cito um exemplo aqui, as reformas do governo Temer, por exemplo, que os senhores elogiam de maneira geral, estão no centro do que o fez terminar o mandato com 3% ali, na casa de 3% de aprovação. Como é possível se eleger com bandeiras impopulares, sem dizer o que, na sua avaliação, o que é o que o eleitor quer? A avaliação que eu tenho é que o Temer era impopular porque ele parecia um vampiro. Pela origem dele e não porque exatamente ele fez aquelas reformas. Não acho que esse foi o problema central. Houve o caso do Joesley também. O fato dele ele não ter tido base política prévia, sequer ele ter meios de comunicação e de defesa com a sociedade civil.
Então, não foi exatamente isso. Eu acho que dá para você ser altamente reformista e essas reformas estarem sendo acompanhadas de um discurso que leve as pessoas a sentir parte de um processo doloroso de mudança. Não é nada diferente do que o Milei está fazendo hoje e ele mantém a popularidade dele alta. Então o Milei está conseguindo fazer essas reformas altamente impopulares de maneira contraintuitiva para muita gente. E, em certa medida, o próprio Bukele fez reformas consideradas impopulares em El Salvador e foi reeleito com uma votação muito expressiva. Essas coisas têm que ser parte de um contexto maior. Ou seja, eu estou enfrentando os privilégios da máquina pública, reduzindo desigualdades regionais, ao mesmo tempo que eu estou decretando guerra ao crime organizado. Isso tudo é parte da mesma guerra. As pessoas têm que entender o todo. Ela fala, pô, eu tô vivendo uma guerra de libertação aqui. Esses são os remédios amargos que eu vou pagar. Mas se você fala que você vai ter um remédio amargo, você no começo pode até não cativar alguns, mas você cativa os melhores. E os melhores vão convencendo os demais. Eu não tenho medo de falar coisas impopulares e eu acho que um político não tem que ter esse medo, porque o líder lidera. Se você não lidera, você é liderado e o pior tipo de liderança é ser liderado pela maioria, porque você é vítima do efeito manada. Político vagabundo populista no Brasil, ele é sempre liderado pela maioria. Portanto, ele não é líder. Ele é oportunista, essa é a característica de um oportunista. Eu vou rodar o Nordeste e o Norte e eu vou falar para a população do Maranhão que o Maranhão é um estado pessimamente administrado, que seria melhor se ele fosse administrado por um interventor federal do que pela classe política corrupta do Maranhão. Eu vou falar que as pessoas que são maioria, que estão recebendo Bolsa Família e não estão trabalhando, elas são um peso para os outros maranhenses que trabalham e que a gente vai ter que fazer todo mundo trabalhar. Município que tiver com mais de 40% das famílias e das pessoas vivendo no Bolsa Família vão ter frente de trabalho, sim. Porque o restante da população tá pagando e quer ver, no mínimo, essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro cuidando bem da cidade delas pra gente não ser vergonha internacional, como a gente passou agora em Belém. Esse tipo de desenho político que nós temos, que é altamente injusto, que basicamente premia a ineficiência, ele vai ter que se alterar. E nós vamos falar, o cara que hoje recebe o Bolsa Família e vota no Lula, ele não vai votar em mim. Agora, eu tenho certeza que a outra pessoa que mora na causa ao lado e trabalha, faz iFood, entrega motorista de Uber, entrega coisas, tem uma lojinha, tem um pequeno comércio, esse cara vai concordar comigo. E não com o político populista que vai ficar sendo condescendente. Povo guerreiro, todos são brasileiros. Não. Eu tenho um lado. O brasileiro que tá trabalhando, ele é a minha prioridade. O que tá trabalhando é a minha prioridade em detrimento do que não tá trabalhando. Porque quem tá pagando a conta é ele. A gente aprende desde a infância. Quem paga a banda, né, escolhe a música. Então, essas pessoas vão escolher a música no meu governo. Quem tá trabalhando vai escolher a música. Uhum. O senhor avalia algumas propostas aí sendo discutidas. Confesso que eu não ouvi qual é a sua posição sobre isso. Mas essas propostas que são discutidas de restrição do direito ao voto. Então, por exemplo, o senhor falou sobre as pessoas que trabalham, as pessoas que pagam impostos, terem o direito de decisão. O senhor avalia alguma proposta nesse sentido, de restrição do direito ao voto? Existe um estudo, na verdade, um paper que foi feito por duas pessoas, um é o Felipe Hermes, que é um cara que eu respeito muito, que trata desse tema, falando o seguinte, olha, se você der basicamente um benefício, tipo um BPC, que já existe, inclusive já está custando, né, centenas de bilhões já para o orçamento brasileiro, você dá um benefício de prestação contínua para o resto da vida da pessoa e em troca a pessoa não vota. Essa pessoa, ok, ela vai causar um dano do ponto de vista financeiro ao Estado, mas ela vai poder gastar da maneira que ela quiser esse dinheiro e segue a vida dela. Agora, ela não vota. E ela não será alvo, portanto, de contínuos assaltos por parte do Estado, que fica falando para ela, vou te dar mais isso, vota em mim que eu te dou mais aquilo. Porque o que começou como Bolsa Família era dito à época que ia ter uma porta de saída. Cadê a porta de saída? O que eu tô vendo agora é Bolsa Gás, junto, agora é energia elétrica, já vão falar que vão dar internet. Qual é o próximo passo? Você vai ficar taxando quem trabalha e produz para ficar sempre indo na próxima eleição dando mais para essas pessoas? Essas pessoas têm que sair. Só que o problema é, eu não quero ser condescendente. Tem gente que realmente quer só ficar recebendo isso. E não tá correto. Porque tem gente que trabalha, tem gente que mora na periferia de São Paulo, só pra pegar a condução pra ir trabalhar no centro demora 2, 3 horas. Vale a pena pra esse cara fazer tudo isso pra ganhar R$2.500, R$3.000 enquanto o governo fica dando benefício pra outras pessoas? Isso tá errado. Não é correto. Um dono de um boteco trabalha todos os dias da semana dele, ter 4 empregados, ser espoliado, aí ser chamado de fascista, de não sei o quê, pra tirar 4, 5 mil reais no mês, um pedaço do que ele tem de rendimento, ter que ir pra sustentar alguém que não tá fazendo nada. E esse alguém é desde uma empresa que tem renúncia fiscal, uma empresa malandra que tem acordo com o governo, desde um juiz com salários super altos, até uma pessoa que tá vivendo de benefício. Então, trazer essa discussão é uma discussão importante. Até o que passou na Câmara lá de presidiário não votar. A gente tem que discutir democracia pra quê? A democracia que nós temos é uma democracia que é justa? Tá valendo a pena? Olha, tá muito cara pra todos nós. Eu sou um democrata, eu acredito em democracia, mas eu acredito em justiça também. E não tá bacana o modelo atual. Perfeito. Vamos falar um pouco mais de guerra ao crime organizado.
O senhor tem uma ideia que o senhor defende, que é um conceito chamado direito penal do inimigo, para essa proposta de que o Estado declare guerra, de fato, contra as facções. Queria pedir que o senhor explicasse melhor para o público esse conceito, como ele seria aplicado. Perfeito. O direito penal do inimigo é um conceito de um professor, um constitucionalista alemão chamado Günther Jacobs, que no seio de uma Alemanha e de uma Europa, que nos anos 80 e 90 estava vendo a ascensão do terrorismo. Já tinha atos terroristas na Alemanha, lá do Baader-Meinhof, você tinha grupos extremistas, vamos dizer, comunistas ali rodando, mas você passou a ter também terrorismo islâmico. E aí ele falou, olha, o direito que nós temos, o direito penal que existe, ele não é suficiente para enfrentar esses caras. Esses caras não é que um cara de uma organização terrorista, ele tá ali porque ele pode roubar um produto numa loja, ou roubar um carro, ou se envolver numa briga. Não, essas pessoas, elas se organizaram para recorrentemente negar o Estado de Direito, matar pessoas, cometer crimes, inverter a ordem do Estado, ou seja, o Estado tem que agir de maneira diferente com ela também. Então a lei contra ela tem que ser rápida, isso chama direito penal de terceira velocidade, e tem que ser muito rígida. A velocidade e a rigidez determinam a forma como o Estado tem que agir com aquele que ele considera o inimigo. Então você vai circunscrever, você tem que ser muito preciso nisso. Quem é o inimigo? E o inimigo não pode ser uma definição ampla, porque aí você gera injustiças, e esse é o perigo dessa teoria. Tem que ser bem simples, olha, facções criminosas que fazem ocupação territorial, que traficam droga, que tentam controlar a fronteira, que, vamos dizer, exploram a população local, obrigam ela a pegar pedágios, assim, assado. Esse tipo de gente, ele é circunscrito como membro de uma facção. As facções têm nome. Se você pega, o cara tatuou Comando Vermelho, ele anda com uma metralhadora e tem uma foto no Instagram dele falando que é Comando Vermelho. Esse cara é um faccionado. A polícia tem que, não precisa ter um processo, um Ministério Público, não. Polícia viu, ele vai em cana na hora. Quebra de sigilo na hora. Então o direito tem que ser muito rápido contra esse cara, pra você ser efetivo. E aí você elimina o inimigo. E você tem que ser muito rígido contra ele. Muito de cadeia, muito tempo, muitos anos, para você eliminar esse tipo de instituição que é parasitária. E a gente tem um problema. A América Latina inteira é tomada pelo crime organizado em maior e menor grau. Porque, no fundo, a América Latina é um fornecedor de droga pro irmão do norte, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles compram a droga que vem do México, vem da Guatemala, vai da Venezuela, Colômbia, Brasil, Bolívia, Equador, todo mundo ali, em alguma medida, faz parte da rota do crime. E aí você tem a origem daquilo que a gente chama de narco-estado. O México é um narco-estado. Colômbia foi por muito tempo um narco-estado. Ainda é um semi-narco-estado, porque as Farc estão se regularizando. A Venezuela é um narco-estado. E o Brasil? O Brasil tá virando um narco-estado. Então, se você não aplica o direito penal do inimigo para conter algo que é percebido, vamos dizer, geopoliticamente, como um problema de Estado, você tá fingindo que o problema não existe. E o Brasil finge que o problema não existe. Se nós chegarmos ao poder, nós não vamos fingir. Nós vamos aplicar esse tipo de direito, que, por curiosidade, a gente tá vendo agora propostas passarem na Câmara dos Deputados, já está, em maior ou menor grau, andando. A ideia de você circunscrever um agente político que terá o direito agindo de maneira diferente contra ele está rolando. A gente viu agora com o Derrite, o próprio governo federal está tendo que reconhecer. Isso é uma vitória nossa no sentido de trazer esse discurso também. A gente foi pioneiro nesse discurso e eu não quero ter propriedade dele, nem fui eu, não sou o Günther Jacobs, mas eu acho que o nosso grupo tem mérito em pautar esse tema. E o senhor mesmo mencionou esse alto risco de injustiça, né? Não necessariamente alto, mas o risco de injustiça, melhor dizendo. Mesmo com um programa de monitoramento, redes sociais, a polícia em cima, o senhor não avalia que esses riscos, eles podem se sobrepor aos eventuais benefícios do... Tenho certeza que existem riscos, eu tenho certeza que a aplicação disso terá algumas injustiças sim. Então, eu digo o seguinte, o risco de injustiça não pode fazer a gente ter medo de abandonar a certeza de impunidade. Hoje eu tenho certeza que nada acontece e quem está sendo injustiçado são as pessoas que são alvo disso. Nós temos quase 20 milhões de brasileiros que vivem, alguns dizem 23 milhões, que vivem sob o comando do crime organizado. São 23 milhões de injustiças diariamente acontecendo. Então, eu preciso fazer algo. E aí eu tenho que ser utilitário. No fundo, a aplicação de política pública não vai se dar no mundo das ideias do Platão. Ele vai se dar no mundo concreto. E o mundo concreto é imperfeito e eu tenho que ser utilitário. O que será melhor? Olha, o que será melhor é acabar com as 23 milhões de injustiças diárias e talvez, eventualmente, porque o Estado é falho e o homem é falho, cometer uma ou outra injustiça, tentando evitá-la, mas ajudando a maior parte das pessoas. Perfeito. O PL antifacção passou agora na Câmara. Como o senhor avalia? Eu acho que houve muita polêmica, especialmente por conta do Derrite, que ele desagradou um pouco a direita por não trabalhar com as nomenclaturas de terrorismo como imaginavam, e a esquerda por não permitir a centralização que vamos dizer, era demandada ali, né? O Lula, no fundo, queria a centralização na parte do governo federal, que é um pleito antigo do PT, só que acho que ele conseguiu conjugar essas coisas muito bem. Votou, passou, e acho que é um avanço.
Em todos os sentidos está rolando na Câmara um avanço. Estou curioso para ver como será no Senado. Por quê? Porque o Kim Kataguiri, que é nosso deputado federal, ele já passou 2 projetos populares, né, de aumento de penas contra o crime. E estão no Senado, o Alcolumbre não pauta. Vamos ver se isso aqui eles vão pautar. Eu estou muito receoso com a postura do Senado. Renan, pra gente finalizar, há alguma coisa positiva no governo Lula? É que ele acaba, né? Ele vai acabar daqui a pouco. Falta menos de 1 ano e meio, então a finitude dele. Por mais que a gente possa falar que, poxa, olha, eles votaram ali a redução do imposto de renda para o pessoal até R$5.000, isso está sempre dentro de um contexto de guerra de classes, de jogar uns contra os outros, e isso também está num contexto de um aumento geral da tributação sobre as pessoas, para aumento de arrecadação, para cobrir aquele arcabouço fiscal. Ele é como se fosse uma peça, uma engrenagem numa máquina que é muito maior, que é uma máquina taxadora e irresponsável. Então, é um governo que tem que acabar, é um governo que nunca deveria ter existido. Volto a falar, é um governo que surge do erro chamado Bolsonaro, e que, se nós nos organizarmos muito bem, nós vamos levar ele ao fim nas eleições de 26. É um governo muito infeliz. É uma tristeza do destino e a gente deixou de avançar em muitas coisas. A gente se posicionou geopoliticamente de maneira vergonhosa, seja nessa vassalagem que o Brasil começou a prestar para a China, seja nos micos internacionais, seja nessa COP que foi um horror. Talvez eu vou listar um sucesso. A COP ter ido tão mal, a COP ter sido essa vergonha tão grande, fez com que a tentativa de sabotagem da exploração de petróleo na margem equatorial e a agricultura brasileira não acontecesse. Então a gente ficou falando dos índios tacando flecha lá, do desfile do Curupira, e as ONGs que, enfim, tem uma postura de sabotagem à soberania brasileira, elas não tiveram tanto sucesso. Então, o Lula teve um sucesso involuntário na COP. Perfeito. Renan, muito obrigado pela entrevista.